Sejam bem-vindos, boa tarde. Eu me chamo Viviane Mendonça, sou fisioterapeuta, ergonomista e especialista em termografia e também consultora da empresa High Quality em qualidade de vida. Sejam bem-vindos para esse momento. O nosso tema de hoje é Seja Feliz Hoje e saiba como gerenciar os hormônios do bem. Nós vamos conhecer esses hormônios do bem. E eu peço que ao longo dessa apresentação, dessa live, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, já coloca no chat, porque no final a gente vai ter um tempo exclusivo para responder suas perguntas, ok? Essa live ela tem o objetivo, foi esse programa Qualidade de Vida, Energia e Saúde da Eletronuclear, oferece aos colaboradores e familiares do grupo Eletrobras. Essa live tem o intuito de orientar vocês sobre o estresse, como combater o estresse e como usar os hormônios do bem. A live foi um convite da coordenadora Denise Teles Cordeiro, do programa Qualidade de Vida, Energia e Saúde da Eletronuclear, tá bom? E após essa live, peço que vocês também coloquem suas perguntas e suas dúvidas, e porque no final a gente vai ter um tempo exclusivo para isso, certo? Tem uma avaliação também que eu peço que vocês possam fazer também dessa live. Isso também vai estar disponibilizado e o vídeo vai ficar gravado para que você possa ter futuros acessos, tá bom? Então, esse vídeo vai ficar exclusivamente para os colaboradores da Eletronuclear e o grupo Eletrobras. Vamos dar início agora, sejam bem-vindos. O nosso tema é Seja Feliz Hoje. E para a gente falar sobre isso, eu quero começar hoje aqui falando para vocês o que é qualidade de vida. Quando eu falo essa palavra, qualidade de vida, o que vocês pensam com qualidade de vida? O que vem rapidamente à memória? Qualidade de vida. Eu sei que vocês podem pensar, cada um pode pensar alguma coisa diferente um do outro, mas qualidade de vida, vou falar aqui para vocês o que é. São mudanças de hábitos, mudança de atitude. Qualidade de vida é equilíbrio físico e emocional. Qualidade de vida é uma decisão. Ou seja, porque não tem uma fórmula fechada aqui de bolo para falar para vocês, qualidade de vida é isso. Porque nós somos seres individuais, nós somos pessoas que temos experiências de vida diferentes um dos outros, vivemos em contextos diferentes, mas uma coisa nós estamos em constante transformação. Por isso que eu botei essa imagem da borboleta aí, porque a imagem da borboleta, ela representa isso, ela representa essa metamorfose. E também, uma coisa que eu quero compartilhar aqui também, é que nós somos autorresponsáveis da nossa vida. Então, eu faço essa pergunta para você. Você é uma pessoa que você acha que você tem qualidade de vida? Quando a gente fala qualidade de vida, você se imagina tendo qualidade de vida? Se a sua resposta foi sim, excelente, está no caminho certo. Se a sua resposta foi eu acho que não ou não, é um momento que vale a pena para a gente parar e refletir e pensar como que eu posso mudar isso? Como que eu posso gerenciar essa qualidade de vida da minha vida? Lembrando que primeiro você tem que querer. Primeiro a gente tem que mudar alguns hábitos às vezes. Às vezes nós temos que ressignificar e rever algumas das nossas atitudes. Porque o tempo é igual para todo mundo. O tempo ele está disponível para todo mundo de uma forma igual. Mas como que você tem usado o seu tempo? Como você tem dividido o seu tempo? Lembrando que cada um tem o seu contexto de realidade diferente. Mas a oportunidade, ela existe para todos. E nós somos autorresponsáveis da nossa vida. Então, equilíbrio físico e emocional. Por isso que hoje, aqui nessa live, a gente vai aprofundar um pouco nesse quesito. Porque isso aqui a gente precisa de ter acesso a alguns conhecimentos para poder adquirir isso aqui. Mas a decisão depende de você. Então, eu convido vocês para isso. Qualidade de vida na saúde mental.
Quando a gente fala de saúde mental, o nosso cérebro ele é igual ao nosso corpo físico, no quesito de a gente precisa exercitar o corpo físico para que a gente possa também manter esse tônus muscular. A saúde mental é a mesma coisa, nós precisamos exercitar a nossa mente, treinar a nossa mente, o nosso cérebro, para que ele possa se manter ativo e saudável. Às vezes, é visível quando você precisa cuidar do seu corpo. Você chega na frente do espelho e você vê ali que você precisa cuidar do corpo. Mas quando fala em cuidar da saúde mental, você não vê, você sente, você percebe. E quando chega nesse ponto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que rever algumas coisas. E como a gente pode cuidar da nossa saúde mental? Uma coisa que é muito importante, processo contínuo de leitura. Nós temos que estar em constante processo de leitura. Por quê? Porque a gente, quando lê, a gente estimula a nossa mente, a gente cria novas sinapses, novas plasticidade, neuroplasticidade. Então, como é importante a gente ler, fazer leitura. Aí tem as pessoas que falam assim para mim, Viviane, mas eu já leio muita coisa no meu trabalho. Se você for advogado, exemplo, já leio muitos códigos lá de advocacia. Tudo bem, mas é importante a gente ter leituras onde não sejam só com os mesmos estímulos do seu trabalho. Se você já trabalha e você tem que ler muito, é importante você também ter um processo de leitura com outras coisas, sobre outros assuntos. Não importa, pode ser livros, pode ser revistas, jornais. Na verdade, a qualidade da leitura é muito importante também, porque aquilo que é bom para mim, às vezes não é bom para você. Eu lembro que certa vez teve uma pessoa, não sei se isso já aconteceu com você, mas uma certa pessoa falou para mim assim, Viviane, esse livro aqui é muito bom. Poxa, esse livro aqui eu recomendei para várias amigas e eu quero recomendar ele para você também. E eu comecei a ler o livro. E depois, quando eu acabava a leitura daquele livro, eu sentia aquele impacto, eu sentia uma coisa que não me fazia bem. Ele liberava hormônios na minha corrente sanguínea que não me deixavam confortável. Até que o meu esposo, que mora comigo, que percebe, que percebe isso muito bem, né? A pessoa que está ao nosso lado, e ele falou, Viviane, depois que você para de ler esse livro, você de fato fica muito irritada. E eu vi que a leitura daquele livro estava me dando estímulo, fazendo conexões com experiências minhas anteriores que não estava sendo favorável. E aí, realmente, eu não estava confortável. Outra coisa que também vai de encontro à sua saúde mental, elaborar soluções para problemas cotidianos. Quando a gente fica retardando os problemas, quando a gente fica achando que aqueles problemas são pequenos demais e a gente não precisa dar importância para ele, e a gente vai virando a página, vai dormindo, acordando, empurrando aquilo, deixando aquilo como se já tivesse resolvido, eu falo que não. Isso rouba a nossa qualidade, a nossa saúde mental, porque pequenos problemas, se eles existem, eles precisam ser resolvidos, encarados. E a forma da gente encarar e resolver esses problemas é indo contra eles. Então, como é importante? Quando a gente começa a resolver problemas pequenos na nossa vida, a gente começa a ter mais força para desafios maiores. Os problemas, eles têm tamanho. Então, problemas maiores, eu consigo também vencer, ir de encontro, consigo força de ir contra eles quando eu começo a resolver os pequenos problemas. E uma outra coisa também que é desenvolver atividades mentais. Quais atividades mentais que a gente pode sugerir? Tem muitas. Eu antigamente, eu recomendava atividades mentais. Eu falava para as pessoas, olha, relaxar, chegar em casa, apagar a luz, botar uma músicazinha, ainda falava o nome da música. Mas tem gente que não relaxa com isso. E isso não é relaxamento, não é nenhuma atividade mental. Então, a atividade mental é aquela que te relaxa. Tem gente que relaxa tocando uma bateria, tem gente que relaxa ouvindo uma música, tem gente que relaxa, às vezes, com uma música baixa, com uma música lenta, baixinha, e você fica naquele ambiente escuro e fica gerando aquele momento. Então, atividades mentais. Como é importante a gente parar um pouquinho. A gente vai para a academia, agora não. A gente faz atividade física em casa para exercitar o nosso corpo. Por que não também a gente fazer atividades para exercitar a nossa mente? Certo?
Agora, passando para um próximo tópico, na vida social. Como é importante a gente ter relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis são aqueles onde a gente vive bem. E quando eu falo isso, eu botei uma foto aí de uma família, mas quando eu falo isso, a gente também tem que pensar nesse relacionamento em todo o contexto social aonde a gente está inserido. No nosso trabalho é um contexto social, nós estamos inseridos ali no meio social com pessoas, então a gente tem que fazer desse ambiente também ser confortável, ser favorável. Contato com a natureza. Esse contato com a natureza é muito interessante porque o nosso corpo reage quando a gente vê a cor verde. A cor verde, que é a cor que predomina a natureza, ela libera uma substância de qualidade na nossa corrente sanguínea. Tem um fato muito interessante, que é quando os porquinhos estavam indo, que quando um abatedouro, estavam lá os porquinhos indo naquela filinha para serem abatidos, eles pintaram umas paredes de verde para não causar, para não cair muita adrenalina na corrente sanguínea dos porquinhos, porque quando eles eram abatidos com aquela carga de hormônios de estresse, que era exatamente aquele caminhozinho que eles estavam indo, o que acontecia? A carne não ficava com tanta qualidade que eles queriam. Então, eles pintaram, eles viram que eles pintando a parede de verde, isso liberava para eles. Gente, se a cor verde reflete em um animal, por que não vai refletir para a gente, onde nós temos tanto verde, a natureza, o sol, as flores? E não sei se você mora, às vezes, talvez, onde você consiga contemplar isso. Mas o simples fato, às vezes, de você, às vezes, ligar no YouTube, ligar alguma TV, ou então você, de fato, ir e contemplar um pouco o mar, a natureza, seja ela qual for. Como isso é importante para a gente também. Aí parece, às vezes, muito romântico, muito lindo, mas são pequenas atitudes, pequenas decisões que vão criando o nosso contexto de qualidade de vida. E uma outra coisa também, conversar com os amigos, sair, você bater papo, você se relacionar. Nesse momento, a gente está vivendo um contexto um pouco diferente, mas a gente tem a tecnologia que permite isso, que permite a gente ter o contato com as pessoas. Então, não fique isolado, não fique sozinho. Faça contato com as pessoas que você gosta, faça contato com pessoas que você, às vezes, não fala há muito tempo, faça contato com pessoas que sejam da sua confiança, às vezes para conversar, para falar, para compartilhar com essa pessoa, tá bom? Isso é no meio social. Ah, e uma coisa também, dentro do meio social, com a família, aí eu te faço uma pergunta, você tem conversado com as pessoas que moram com você? Você tem trocado alguma ideia, feito desse momento onde nós estamos em casa, feito desse momento ser agradável, sentar à mesa juntos, como é importante, como é bom, gostoso sentar à mesa, a gente poder falar, poder conversar, ter aquele momento de prazer, porque nós estamos em casa. Se a gente não fizer da nossa casa esse momento prazeroso, realmente a gente pode ter a nossa qualidade de vida comprometida. Vamos passar para o próximo tópico, na parte de lazer. Então, eu coloquei aqui algumas imagens que remetem a isso. Uma é você ter programas culturais. Quais programas culturais que eu posso ter? Podem ter vários. Eu vou ter aqui uma sala de cinema, mas que esse cinema às vezes pode ser na sua casa, pode ser com a sua família, pode ser você sozinho, mas você procurar ocupar a sua mente com outras situações também. Você tentar procurar dividir o seu tempo, dia ou semana ou mês, mas você embutir alguma coisa onde não seja trabalho, onde não sejam aqueles mesmos estímulos, mudar um pouco o estímulo. Quando a gente assiste um vídeo, quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste alguma série, parece que nós somos transportados, né? Parece que a nossa mente, a gente cria todo aquele cenário, até parece que a gente entra no meio daquela história também. E isso é importante, e isso é bom. Uma outra coisa também, esse cafezinho aí representa, sabe o quê? A gente não fazer nada. Beber um café, parar, tomar um café e não fazer absolutamente nada. Não fazer nada também é investir em qualidades de vida. Você sabia? Por que não fazer nada? Porque a nossa mente está o tempo todo acelerada. Ela está o tempo todo pensando em muita coisa. São vários estímulos o tempo todo. Então, você dá um stop.
e fazer um momento de meditação, talvez, um momento de relaxamento, um momento de eu vou ficar parada aqui, vou tomar um café, ou então eu vou que eu não vou fazer nada. Você ter esse tempo diariamente no seu dia, diariamente, tá? Por quê? Porque a gente está o tempo todo conectada, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E a gente tem celular, a gente tem reuniões, a gente tem que ler livro, a gente tem que, às vezes, quando a gente sai de todo aquele contexto de trabalho, a gente ainda senta na frente da televisão, ainda liga a televisão e fica com aquele estímulo o tempo todo. E dependendo desse estímulo, se o estímulo não for bom, o nosso corpo não vai ficar bem também, né? Porque o estresse ele pode entrar por aquilo que a gente vê, ouve, fala, sente. O próximo tópico ali, investir em atividades que você possa a atividade que você gosta. Eu botei ali pescar. Tem gente que gosta de pescar. Pescar é bom? Para algumas pessoas sim, mas o que você gosta de fazer? Essa é a minha pergunta. O que você gosta de fazer que te dá prazer? Tem gente que tem prazer em fazer dobradura, tem gente que dá prazer em, não sei, o que é aquilo. Então, é assim, pensar em qualidade de vida, pensar na sua saúde, pensar nesse contexto é você parar e refletir aquilo que você gosta. O que eu faço que me dá prazer e de coisas que eu consiga pelo menos fazer todos os dias. Todos os dias nós não temos que ter a nossa higiene pessoal, todos os dias nós não temos que trabalhar. Por que eu não posso ter todos os dias um momento para mim? Fazer coisas que me conectam com hormônios de qualidade, com alegria, que me trazem sensação de prazer. Por quê? Botei ali também jogando boliche, mas assim, isso são apenas ilustrações, porque essa questão de você ter prazer em determinada coisa, isso é muito pessoal. Então, mais do que isso, eu tô tentando, junto com vocês aqui, levar vocês a esse autoconhecimento. Ninguém tem que ser responsável pela minha qualidade de vida. Eu posso ser responsável por ela mesma, mas para isso eu preciso começar a me conhecer também. Na parte da saúde, vou abrir um grande parênteses aqui, agora na parte da saúde. Por quê? Porque eu falar para vocês que a atividade física ela é importante, vocês já sabem. Globo Repórter ou outro meio de comunicação, vocês já sabem disso muito bem. Mas eu quero chamar atenção para uma coisa aqui na atividade física. Quando nós praticamos atividade física aeróbica, atividade física aeróbica é aquela onde tem aumento cardiorrespiratório, onde você tem aumento da frequência respiratória, frequência cardíaca. Então, são atividades físicas que aumentam a sua frequência cardiorrespiratória. Quando você pratica, você, depois de 10, 15 minutos praticando, o seu corpo começa a liberar uma substância chamada endorfina. A endorfina, ela é excelente para trazer uma sensação de prazer, de satisfação, de alegria. Por quê? Porque ela combate os hormônios do estresse. Ela paralisa os hormônios do estresse. Então, hoje, fazer atividade física é muito mais do que cuidar do seu corpo, cuidar, que eu digo esteticamente. Hoje, fazer atividade física é para investir na sua qualidade de vida. Eu não sei se vocês já experimentaram. Às vezes, a pessoa está sentindo algum desconforto físico, mesmo muscular, e você pratica atividade física aeróbica, e aí pratica mais. Quando começa a cair a endorfina, o nome já diz, endorfina. Começa a cair endorfina na nossa corrente sanguínea, aquele desconforto às vezes ameniza, melhora, fica bem, você se sente melhor. Então, hoje a atividade física, eu falo para vocês, gente, eu tenho até os meus filhos também em casa, estavam todos eles sem ter atividade física regularmente, e aí agora a gente começou com essa atividade física com eles, o humor deles mudaram. O humor dos meus filhos mudaram. Por quê? Porque caiu endorfina na corrente sanguínea. E é isso que a gente precisa. Não existe comprar cápsula de endorfina, mas existe a gente produzir a endorfina. O nosso corpo produz quando a gente pratica atividade física aeróbica. E aí eu te pergunto, se você está pensando em ter qualidade de vida e se você não está praticando atividade física, aí eu peço para você refletir
E como a gente consegue mudar isso? Não precisa também vir com várias mudanças radicais e agora eu vou fazer. Comece com 1%. 1% é melhor do que nenhum. De um em um, a gente vai chegar a 100, até que você consiga inserir na sua rotina todos os dias atividade física. Uma coisa só que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: muita gente que pratica atividade física, se você conversar com essa pessoa, muitos deles vão falar para você assim: eu também tenho preguiça. Às vezes eu tenho desculpas demais para poder malhar, para poder fazer atividade física. Essa pessoa vai falar isso para você, mas ela não deixa de fazer, porque ela já experimentou a sensação de prazer que ela sente pós-atividade física e ela já não consegue mais ficar sem. Então, seria esse também uma grande importância que a gente tem que inserir na nossa vida, que é praticar atividade física. Cada um faz aquilo dentro das suas condições também. Sobre essa outra imagem sobre monte de hambúrgueres, montes de sanduíches, de pizza, falar para vocês sobre alimentação, isso aqui também é algo que, assim, vocês já conhecem bastante, né? Nós temos acesso a muitas informações sobre isso, mas o que eu quero falar aqui para vocês é sobre a qualidade dos seus alimentos, principalmente à noite. À noite, o nosso corpo, o nosso metabolismo diminui, ele reduz. É fisiológico isso. E nisso que, às vezes, a gente mantém aquela dieta o dia inteiro, mas chega à noite a gente não consegue, começa a comer. Ou então, pelo menos, Viviane, eu não faço dieta, eu não consigo me controlar, mas pelo menos tenha uma qualidade boa de alimentação à noite. Por quê? Porque senão essa má qualidade, se você come, por exemplo, uma pizza à noite e depois vai dormir, o seu corpo, que estava todo preparado para fazer a limpeza, a renovação celular, ele não vai fazer. Ele vai ficar voltado todo para fazer a digestão daquele alimento gorduroso, pesado, que você comeu à noite. Então, o ponto alto que eu quero falar sobre a alimentação, que é na parte da saúde, vamos pensar na qualidade dos nossos alimentos à noite, porque senão isso começa a implicar em sono, começa a implicar em renovação celular, em outras coisas que são de suma importância para a nossa qualidade de vida. Fumo, álcool, drogas, a bebida tem que ser moderada. O fumo também, por quê? O cigarro, ele paralisa os cílios que nós temos na parte interna dos nossos vasos. São cílios que fazem exatamente esse movimento para manter a nossa circulação. O cigarro, ele paralisa esses cílios, perdendo essa função. E nisso que você perde a função perde a função desses cílios, o seu corpo começa a não ficar com uma oxigenação plena, perfeita. E isso também vai trazendo para a gente um desgaste físico a longo prazo, um desconforto geral. Então, questão do álcool, né? Ele também, o nosso corpo, quando a gente ingere bebida alcoólica, principalmente em excesso, a gente sobrecarrega o pâncreas, porque quem faz a digestão da bebida alcoólica é o pâncreas que tem que produzir aquela insulina para poder ajudar naquele processo de digestão. Então, muito cuidado como você está tratando o seu corpo também. Às vezes você tem todo um estilo de vida mental, cuida de tantos outros detalhes, mas às vezes um detalhe está sendo o pivô onde está trazendo desequilíbrio exatamente físico ali, tá bom? Uma outra coisa que eu vou falar aqui para vocês também, qualidade de vida na parte das emoções. O que a gente pode fazer para ter atividades físicas para combater o estresse? Gente, combater o estresse é o que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente tem muitas situações que promovem o estresse. Então, como você vai administrar isso? Eu vou falar mais um pouquinho, os próximos slides, eu vou falar para vocês sobre o que é estresse e como a gente deve combatê-lo, tá bom? Mas, assim, gerencie o seu estresse. Como que você pode gerenciar? Isso é muito individual também, isso é muito pessoal e particular. Eu coloquei aqui que nós temos atividades que podem ajudar nisso.
Tem pessoas que fazem meditação. A meditação, ela é uma prática onde já foi comprovada cientificamente que ela muda até a massa cinzenta do nosso cérebro. Então, a meditação é você não pensar em nada. Tem meditação guiada, tem vários estilos, mas é aquele momento onde você está descansando. É como se você fosse desligar os seus pensamentos de problema e você fosse pensar em você, tá bom? Atitude mental positiva. Isso aqui é um treino. Na verdade, isso aqui é aquilo que você tem que vir, que você tem que ficar muito atento aos seus pensamentos. Nós temos mais de 65 mil pensamentos por dia. Os estudos aí que eu estava lendo um tempo atrás, estava lendo sobre isso. Nós temos que pensar nesses pensamentos, nós temos que ficar atento na qualidade dos nossos pensamentos o tempo todo. Porque pensar negativo, às vezes, é muito mais prático, é muito mais fácil. Agora, pensar atitude mental positiva é você ressignificar a rota da neuroplasticidade. Falei difícil? Vamos lá. Às vezes uma criança chora. Aí a sua mente já te leva a pensar em algum problema. Mas aí como a gente pode gerenciar os nossos pensamentos, como a gente pode teve algum estímulo onde você sempre pensa negativamente, muda, começa a pensar positivo. Gente, isso é um treino. A neuroplasticidade, o que é? É a conexão de dois neurônios. Neurônios é uma célula neural. E aí ela se conecta. Quando ela se conecta, ela cria uma via. E aí o nosso corpo fica vicioso nisso. São pensamentos viciosos, são pensamentos que criam vícios. Então, o pensamento negativo, para ser interrompido, é como? É quando você tiver o estímulo, seja ele qual for, eu não sei qual é o estímulo que pode ter à sua volta, que te dá, que te leva, que te remete a pensar de forma negativa, e como você mudar essa rota? Como você mudar essa rota? Como você mudar esse pensamento com atitude mental positiva? E uma outra coisa também que é super importante é você identificar suas próprias limitações. Eu coloquei aqui uma foto do pessoal pulando de paraquedas, radicalizei logo. E aí, vou te falar uma coisa para vocês. Quando a gente identifica as nossas limitações, algumas a gente tem que romper, algumas a gente quer romper. E quando a gente rompe, eu posso falar, a gente se sente forte, a gente se sente autoconfiante, a nossa autoestima até aumenta para você romper coisas maiores que estejam, que às vezes desafios maiores que você vai passar. Então, eu coloquei aqui o parapente, o esporte, porque o esporte, ele remete a muito isso, mas claro que não tem que ser nada que vá te causar também, às vezes as pessoas têm algum desconforto, né? As pessoas às vezes têm às vezes é patológico, enfim, mas é aquilo que te limita, porque às vezes essa limitação causa na gente, sabe o que? Uma paralisia. E essa paralisia causa na gente, sabe o que? Uma insatisfação, levando a uma infelicidade e levando à falta de qualidade de vida. Então, pensa o que seria, o que tem na sua vida, o que seria uma coisa que seria algo que te limita. Identifique as suas limitações. Identifique aquelas limitações que você consegue romper. Isso não tem idade, não. Isso não tem tempo. Todo dia a gente pode renovar a nossa mentalidade, todo dia a gente pode se renovar. Se a gente pensa naquilo que for bom, agradável, todo o nosso corpo vai ter luz, todo o nosso corpo vai ser iluminado de uma forma positiva. Então, identificar as limitações, às vezes são elas que paralisam a gente. E a gente está falando aqui de romper. Liberdade, um passo após o outro. Não precisa ser radical e a partir de hoje não é também essa palestra, que essa live que vai trazer, e agora que eu soube disso, eu vou mudar. Não, começa 1%. Existe programação também, agenda, onde a gente pode romper. O mais importante aqui é a gente entender que isso depende da gente. Isso depende de você. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero mudar esse contexto de vida que eu vivo. Eu não me sinto confortável da forma que eu estou vivendo. Gente, tem gente que pensa tão negativo que nem consegue mais pensar, que se sente mal com seus próprios pensamentos. Depende de você começar a mudar isso, certo?
Então, vamos passar agora aqui para os hormônios do bem. O que são os hormônios do bem? Hormônios do bem é aquilo que a gente acessa internamente, está dentro da gente. E a gente mesmo que produz. A gente não precisa comprar em farmácia, a gente não precisa comprar, mandar manipular nadinha, está dentro da gente. E atividade física, qual hormônio que ela libera? Endorfina. Endorfina paralisa o hormônio do estresse. É uma sensação de prazer, é uma sensação de satisfação que traz. Então, hoje, quando você pensar em atividade física, você vai pensar em qualidade de vida. Eu preciso tomar minha dose diária de endorfina. Você já tomou sua dose diária hoje de endorfina? Tomou, que eu digo assim, não é beber, é produzir. Você já produziu a sua dose diária de endorfina hoje? Não? Vai produzir hoje, depois dessa live? Sim? Ótimo. Adorei as respostas. Vamos lá. Dopamina. Qualidade do sono. A hora de dormir é super importante, porque tem uma hora certinha. Isso depende da idade, depende do estilo de vida também que a pessoa leva, tá bom? Se ela faz muita atividade física, se ela tem uma atividade, se ela tem uma vida muito ativa ou não. Mas, enfim, a dopamina é o hormônio do sono. Quando a gente dorme, a gente libera dopamina. Se você vai dormir muito tarde, o que vai acontecer com esse hormônio? Esse hormônio, ele vai ser liberado, ele vai ser liberado, às vezes, em doses menores. Então, quando a gente dorme na hora certa, a gente precisa preparar o nosso corpo também para dormir, a gente precisa preparar o nosso ambiente também quando for dormir, a nossa mente. Pensa você pegar em algum problema, alguma coisa que te remete a problema, a estresse, onde vai liberar adrenalina na sua corrente sanguínea, você fazer isso na hora de dormir. Então, o nosso corpo não vai ficar preparado para dormir. Então, o que a gente come, o que a gente bebe, a luz que a gente utiliza na nossa casa, as cores também, os nossos pensamentos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, tá bom? Então, assim, o que eu quero falar é de um sono de qualidade. Quantidade, qual seria a quantidade de sono que eu preciso ter? De 7 a 8 horas por noite. Aí tem gente que fala assim para mim, Viviane, mas eu durmo 5 horas e eu acordo super bem. Eu não consigo dormir mais. Lógico, nosso corpo se adapta também àquilo que não é bom, àquilo que não seria ideal. Então, a gente precisa estimular. Gente, quando a gente tem o nosso sono comprometido, eu sei que é muito difícil. Eu conheço, já tive muito contato com muitas pessoas falando exatamente, a gente trabalhando com isso dentro das empresas. Já tive contato com muitas pessoas que falavam assim para mim que depois que o sono desregulou, como foi difícil ajustar novamente. E tem alguns casos que só com medicação. E aí a pessoa não consegue mais. Mas assim, não pense que dormir pouco, não pense que dormir com pouca qualidade, com falta de qualidade de sono, seja normal. Só um instantinho. Eu falo muito. Então, a quantidade e a qualidade. Qual seria a qualidade? Você sonhar, você entrar no sono REM. O sono REM é aquele aquele sono quando a gente começa a sonhar. Não necessariamente você precisa lembrar do sonho, mas você precisa sonhar. Quando a gente sonha, a gente está no sono profundo. E assim, tem gente que tem um sono muito superficial, né? Levanta muito à noite, acorda várias vezes. Isso não é normal. Tem que ver o que está deixando você em alerta, que está fazendo, que está roubando o seu sono, a qualidade do seu sono. Gratidão. A gente precisa agradecer. Quando a gente é grato, a gente libera hormônios na nossa corrente sanguínea também de qualidade. Abraçar também, a gente libera hormônios de qualidade. Gratidão, abraçar, libera ocitocina. E isso, gente, o que isso faz? Essa gratidão são pensamentos, tá? Eu estava lendo recentemente sobre a gratidão, que um estudo falava sobre você escrever, um estudo que foi feito, que fez um grupo de pesquisa, e as pessoas que no final da semana escreviam pelo menos 5 palavras de gratidão, as pessoas tiveram mais sensação no final de um tempo daquela pesquisa, que eu não sei exatamente quanto tempo, tiveram mais sensação de felicidade e otimismo.
E as pessoas que depois, o grupo que estava participando também da pesquisa, que chegou depois, né? Foi exatamente o mesmo grupo. Depois eles fizeram o quê? Aí depois pegaram esse mesmo grupo e fizeram também com que no final de uma semana essas pessoas tinham que escrever, não era mentalizar. Palavras que foram coisas que foram ruins durante a semana. Olha, a sensação, o humor daquele público foi completamente surpreendente, porque não, foi bem oposto de felicidade e otimismo. Então, a gratidão, ela tem um efeito, porque libera um hormônio na nossa corrente sanguínea, que traz exatamente essa sensação de bem. O hormônio que libera na nossa corrente sanguínea com a gratidão é... Cadê? Gratidão, gratidão, dormir. Ó, a dopamina, ela libera na nossa corrente sanguínea quando a gente dorme com quantidade e qualidade. A ocitocina, ela é liberada na nossa corrente sanguínea quando a gente medita, abraça as pessoas. Esse abraço são abraços, sabe de quantos segundos? 40 segundos. Se você tiver alguém aí que você possa abraçar agora 40 segundos, faça isso, não perde essa oportunidade, não. Vai liberar ocitocina. Ocitocina é importante, são hormônios do bem, são hormônios que dão alegria, otimismo, prazer, boa associação. Serotonina, quando a gente tem contato com a natureza e a gente tem uma mente de gratidão. Mas, gente, o estudo que eu estou falando aqui para vocês, ele foi bem enfático, não é pensar. É escrever palavras de gratidão. E a gratidão, às vezes, não precisa estar linkado com algo de bom que esteja acontecendo com você. É você ter uma atitude diante daquela situação positiva. Alguma coisa a gente está sempre aprendendo, tá bom? E a endorfina é quando a gente tem a prática de atividade física. Então, esses são os hormônios do bem. Esses são as nossas atitudes que a gente pode tomar, que a gente pode fazer, que depende da gente, tirando o sono, que o sono ali realmente quando a pessoa já tem isso comprometido, aí você tem que às vezes que pedir auxílio, mas nada está perdido, pode ser que seja recuperado, tá bom? Mas quando a gente tem essas práticas, esses hormônios do bem são liberados na corrente sanguínea. Gente, parece simples, mas é. Eu não vim falar de coisa difícil, porque a qualidade de vida ela é simples. Os nossos programas dentro das empresas são simples também. A gente são pequenas atitudes, são pequenas ações que fazem a diferença. Agora eu vou entrar numa parte aqui que é sobre o estresse. O estresse ele é o principal vilão que rouba a nossa qualidade de vida. Então é sobre ele que eu vou falar. E o estresse ele tem várias consequências de outras patologias. Então, não vou falar de todas as patologias aqui, de ansiedade, toque, transtorno obsessivo compulsivo, TAG, tantas outras patologias que o estresse pode proporcionar. Então, o que é o estresse? Vamos entender rapidinho aqui o que é isso. Resposta adaptativa do organismo, do seu organismo, frente a uma agressão. O estresse, em doses ideais, funciona como um motivador. O que é doses ideais? O estresse é um hormônio. Quando você for pensar em estresse, não é o problema, não é o estímulo externo. O problema, o estímulo externo, a agressão que eu estou chamando aqui, é o estímulo. O nosso corpo vai liberar na nossa corrente sanguínea um hormônio que, em doses ideais, ele funciona como um motivador. Eu vou dar uma palestra hoje. A minha primeira palestra, eu cheguei no nível máximo. Minha primeira palestra foi exatamente sobre estresse. Eu cheguei no nível máximo de estresse. Por quê? Era a minha primeira vez. Eu estudei muito, eu li muito, eu me preparei demais para aquele dia. E foi para uma empresa muito top também. E eu estava, assim, nervosa demais. Mas eu me preparei. Foi bom, por quê? Porque me motivou a dar uma excelente palestra. Agora, quando esse hormônio fica constante na corrente sanguínea, que não é ideal. Vamos lá, teve o estímulo externo, teve o hormônio que caiu na nossa corrente sanguínea, que é a adrenalina e a noradrenalina, tem como objetivo preservar o nosso equilíbrio interno, porque quando esses hormônios caem na nossa corrente sanguínea, a gente fica sudorese nas mãos, a gente fica agitado, a gente muda. A adrenalina deixa a gente em ação, atitude, alerta. Só que isso, colocando a gente num estado de prontidão. Só que isso em doses ideais, excelente. Só que existe também o estresse
O estresse, quando ele começa a ser negativo, quando a gente não se adapta a esse estímulo externo. E tem muita coisa que a gente não se adapta ainda, que a gente não se adaptou. E aí a gente tem dois tipos de estresse. Que é o estresse que eu vou mostrar aqui para vocês, o estresse positivo, que nós chamamos de eustresse. É o estresse positivo, é o estresse que tem a área de melhor desempenho e conforto. É aquela situação que você tem boa associação, você tem uma atitude boa, você não paralisa diante das situações. Vem um urso, chegou um urso aí na sua casa agora. Você tem uma boa associação, a adrenalina vai cair na sua corrente sanguínea, você vai se encontrar numa situação de estresse, o que vai acontecer? Você vai sair correndo, você vai se defender, você vai fazer o que for. Porque isso é bom, isso é motivador, isso é bom, é fuga-luta. Agora, o estresse negativo, o que é o estresse negativo? É o destresse, é a monotonia, menos esforço. É a sobrecarga com excesso de esforço. Sabe quando o estresse, o hormônio fica em doses que não são doses ideais. Ele fica constantemente caindo na sua corrente sanguínea, ele começa a ser nocivo para a gente. Ele começa a fazer mal ao nosso corpo. Ué, mas o nosso corpo mesmo que produz, sim. O nosso corpo mesmo que produz por algum estímulo. Esse estímulo pode ser externo, mas existe estímulo interno também, a nossa mente, os nossos pensamentos negativos, como a gente já falou aqui. Então, existe o estímulo que está ativando esse hormônio. Quando você for pensar em estresse, pense em hormônio adrenalina. Esse hormônio está caindo na nossa corrente sanguínea. Se ele começasse e terminasse, ótimo, excelente. Estresse positivo, te caiu na corrente sanguínea para você tomar alguma atitude. Estresse negativo, quando tem excesso desse hormônio na nossa corrente sanguínea. E aí a gente tem que criar alertas. A gente tem que pensar, porque ele realmente não é bom. Quais são as fases do estresse? Essa que eu vou falar aqui agora para vocês. O hormônio começou a cair na corrente sanguínea. Existe a reação de alarme. A reação de alarme é o quê? Aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento do açúcar no sangue, da frequência respiratória, dilatação da pupila, ansiedade e outros sentimentos mais. Isso é sentido. O coração dispara, a frequência fica agitada, fica aumentada. Por quê? Porque quando o estresse começa a cair na nossa corrente sanguínea, a gente fica exatamente nessa fase aqui. Precisamos agir, precisamos reagir, precisamos ter boa associação. Isso aqui acontece para situações boas e para situações ruins. O princípio é o mesmo. Quando você está apaixonado por alguém, quando você encontrou aquela pessoa que o seu coração disparou, que te colocou numa situação de estresse, opa, isso é bom, isso é gostoso, isso é normal. Mas o que não pode, vamos supor, aí outra reação de alarme aqui, alguém da família sofreu um acidente, que não aconteça isso com ninguém. Mas receber uma notícia dessa vai ser a mesma reação. É isso que eu quero falar para vocês. A reação vai ser o mesmo, porque quando o estresse, quando a adrenalina começa a ter aquela carga de hormônio na corrente sanguínea, e aí você fica assim. A segunda fase do estresse, qual é? A fase de resistência. Por quê? É quando esse hormônio não paralisa, não para de cair na nossa corrente sanguínea. Geralmente é porque quando tem um estímulo ainda latente ali. E pior quando esse estímulo é interno. Pior quando a gente nem conhece esse estímulo. A gente nem sabe o que está causando a continuidade desse hormônio na nossa corrente sanguínea. E ele começa a fazer mal para a gente. Aumento do córtex da suprarrenal. Você já não tem o bom funcionamento dos seus órgãos. Ulceração do aparelho digestivo. Gente, sabe aquela dorzinha na boca do estômago que a gente pensa que é aquela que começa como gastrite? Essa gastrite não tem que ser, essa dorzinha que vem de vez em quando, vai, não tem que ser ignorada. Isso é suco gástrico muito ácido dentro do estômago que pode estar causando uma ferida, até levando uma ulceração da parte interna do nosso estômago. Irritabilidade ou passividade. Eu não consigo colocar todos os sintomas aqui, mas tem vários. Irritabilidade ou passividade, mudança de humor, repentinamente, insônia.
quando chega nessa parte da insônia aqui, eu chamo muita atenção de vocês. Por quê? Porque quando atinge o nosso sono, aí fica um ciclo vicioso. Para sair dessa situação, a gente precisa ter muita ajuda. Tem que ter muito autoconhecimento de não querer aceitar isso mais, de não entender, de entender que isso não é normal, e a gente tem que pedir ajuda. Porque por isso que eu falei da parte da alimentação, a qualidade dos alimentos quando a gente vai dormir. Porque quando a gente dorme, quando a gente está dormindo, a gente precisa ter um sono de qualidade também. Quantidade e qualidade. E se a gente tem insônia, o nosso corpo que faz toda a renovação celular, como isso é importante fazer isso e que isso aconteça todos os dias, a gente interrompe. Porque para que essa renovação celular se conclua, tem que ser pelo menos, os estudos falam isso, tá, gente? Pelo menos de 7 a 8 horas por noite. Então, exatamente, a gente tem que contar quantas horas de sono a gente precisa dormir. E quanto menos a gente dorme, menos a gente sente vontade, e mais vigília a gente quer ficar. Aí fica um ciclo vicioso. Diminuição do desejo sexual. Isso aqui começa a dar problemas de relacionamentos familiares mesmo, porque você já não tem mais o prazer e a vontade de trocar com ninguém. Você tem vontade de atacar a pessoa. Você não está preparado para momentos bons. Por quê? Dentro de você está cheio de hormônio de adrenalina, te colocando numa situação de alerta, de ataque, de a todo tempo de você querer reagir. Então, aquela pessoa que às vezes está com a gente durante muito tempo, a gente acha que o problema é ela. Aí a gente vai para o trabalho, a gente acha que o problema são as pessoas. A gente vai no mercado, a gente acha que o problema é o mercado. Em todos os lugares que a gente frequenta, tudo começa a ser problema. E a gente não consegue se enxergar. Mas não fica se julgando nem se cobrando, não. A gente precisa de ajuda. Precisamos reconhecer primeiro a gente precisa reconhecer, tomar uma decisão de que não quer mais essa situação e que você precisa de ajuda. Sabe por quê? Porque existe uma terceira fase, a fase de exaustão. E essa fase de exaustão, quais são os sintomas? Retorno parcial e breve à primeira fase, que é a fase de reação de alarme. A sua pressão sempre foi boa, agora ela está tendo uma descompensações. O seu açúcar, as suas taxas metabólicas, suas taxas, quando você fazia aquele hemograma, sempre eram boas. Não, mas agora está tendo o seu açúcar já está alterado, a sua pressão já está alterada, e você começa a ter instalação de patologias aqui. E aí você começa a ficar dependente de alguns medicamentos. Mas se o problema for o estresse, se a origem for por conta do estresse, aí a gente realmente precisa tomar uma atitude onde a gente precisa mudar. Outra coisa aqui, esgotamento por sobrecarga fisiológica, isso causa desconforto, cansaço, dor de cabeça, desconforto físico, aquela sensação quando você acorda, parece que você nem dormiu. A sua cabeça não consegue desligar, sabe? Vários pensamentos ao mesmo tempo que você fica, a nossa cabeça fica muito tempo conectada. Então, isso não é bom. Porque a gente começa a ter algumas falhas aqui no nosso organismo. O nosso sangue fica literalmente ácido. Falha nos mecanismos de adaptação. Vai ter uma mudança na sua vida. Só que essa mudança você vai encarar com uma forma negativa, mesmo se ela for boa. Mesmo se ela for boa. Dona Judite era uma senhora muito estressada. E aí a dona Judite foi morar num apartamento. Abrindo parênteses aqui, tá, gente? Ela foi morar num apartamento de frente para o mar. E aí o filho dela, mãe, que apartamento maravilhoso, olha que vista linda, que marzão lindo. Ela, olha o tamanho daquelas ondas. Quantas pessoas devem morrer afogadas aqui? Ai, meu Deus do céu, eu não vou querer nem chegar perto da janela. Porque atitude mental negativa, mesmo a mudança sendo boa, a pessoa tá no negativo. E, gente, cansa ser assim. Cansa-se assim. Eu estou falando aqui para vocês com todo o conhecimento, com todo o embasamento que eu tenho, já que eu já ministro essa palestra, que a gente já fala isso. Então, é porque o conhecimento não isenta a gente de viver essas fases. O conhecimento, ele dá a gente uma luz onde a gente pode tomar a decisão. Depressão, vou ter uma consequência, uma doença aqui, né, que pode ser por conta consequência do estresse, mas podem ser outras doenças, e morte do organismo.
Durante a nossa renovação celular, o nosso corpo elimina as células cancerígenas. Todo dia nós produzimos células cancerígenas. Célula cancerígena é uma célula defeituosa. O nosso corpo identifica essas células, nosso corpo com boa imunidade, sem sobrecarga fisiológica, com boa imunidade, com bom funcionamento. O nosso corpo identifica essas células e essas células são eliminadas do nosso organismo. Mas quando a gente está nessa fase de exaustão aqui, o nosso corpo já não consegue mais identificar todas as células. E aí, o que pode acontecer? Alguma célula cancerígena, ela pode cair na corrente sanguínea e vir a se instalar em algum órgão, onde já se tem até alguma predisposição familiar. Então, eu estou querendo dizer que o estresse tem a ver com câncer? Sim. Não estou dizendo que todo mundo que tem câncer foi por causa do estresse. Não, mas o estresse, ele pode colocar a gente numa situação, deixando o nosso sangue ácido, já é uma situação favorável para a multiplicação de células cancerígenas. Então, o estresse pode deixar a gente em um estado onde as células cancerígenas, elas podem cair na nossa corrente sanguínea e se instalar em algum órgão e aí vir a se desenvolver. Então, vivendo essas fases aqui de estresse. Se a pessoa se encontra em alguma dessas fases, a primeira fase é a fase boa, mas o estresse tem que começar e terminar. A segunda fase, eu já preciso de ajuda, eu preciso canalizar, eu preciso recorrer à ajuda. Eu consigo sair dessa fase sozinha? Às vezes sim. Fase de exaustão, eu consigo sair dessa fase sozinha? Não. Geralmente não. Não é fechado, mas geralmente não. Por quê? Essa fase a gente precisa de auxílio profissional. Auxílio, às vezes, medicamentoso, que é com o psiquiatra, e auxílio também psicológico, com as psicólogas e as psicanalistas, é a terapia, tá bom? As causas do estresse, excesso de atividade, má distribuição do tempo, sabe muita coisa para fazer? Organiza na sua agenda, pega uma agenda, uma folhinha, coloca ali o que você vai conseguir de fato resolver com o tempo que você tem. Lembrando que nosso tempo tem que ser dividido, lembra que a gente falou? Relacionamentos saudáveis, tempo para não pensar nada, tempo para você. Então, distribuir o tempo dessa forma, mas também colocar as suas atividades laborais, seus compromissos, de acordo com aquilo também que você consiga realizar. E se você não anota, tem tudo pendente na cabeça, não anota nada, você vai ter sempre 10 milhões de coisas para resolver. Mas se você colocar, eu preciso resolver 3 coisas hoje, ótimo. Acúmulo de raiva e sentimentos negativos. Aparentemente, isso parece não fazer nada com a gente. Isso parece não causar nenhum dano, mas causa. Porque são aquelas nossas limitações que fazem a gente paralisar. Que paralisam os nossos movimentos, nossos sentimentos, que paralisam as nossas atitudes. Então, são sentimentos que, às vezes, as pessoas estão estressadas, ela tem uma carga, né, de hormônio ruim, e aí fica naquele ciclo, e aí exatamente são rancores que a pessoa tem. Sabe às vezes, a pessoa que não fala com o pai, com a mãe, tem uma coisa mal resolvida e acha que esqueceu? Esqueceu não, porque quando lembra, vem à tona. Problemas de relacionamentos em qualquer meio social, seja ele familiar, seja ele no trabalho, seja ele aonde você estiver, se isso for evidente, como você pode mudar? E quando a gente pensa em mudança para você, não pensa na mudança no outro mudar, não, porque a gente não consegue mudar ninguém. A gente consegue sim se mudar. E isso vai fazer bem para quem? Para você e para o próximo que tiver de você. Descontrole diante de situações críticas, o problema vem, a situação vem, a pessoa descompensa. A pessoa já pensa que vai dar tudo errado, a pessoa pensa a pessoa já pensa em desistir antes mesmo de viver a situação. Calma. Como que você consegue gerenciar isso? Gente, isso aqui não tem fórmula, não. Tem gente que vai gerenciar isso aqui ouvindo uma música, tem gente que vai gerenciar isso aqui canalizando a sua fé, cada um vai gerenciar de uma forma. Mas esse autoconhecimento, o que te faz você se controlar diante de situações críticas? Falta de descanso. Nós precisamos o tempo todo descansar também. O nosso coração, ele não para de trabalhar, ele trabalha constantemente. Ele contrai, mas ele relaxa. À medida que ele trabalha, ele relaxa. Trabalha, contrai e relaxa. Contrai e relaxa. O nosso corpo também é assim. A gente pode trabalhar, sim, demais?
Às vezes, existem situações, exceções, mas isso não pode ser um estilo de vida, certo? Então, a gente precisa descansar. Será que você tem descansado o suficiente que você precisa? Qual tem sido a sua identidade, a sua intensidade de trabalho? Trânsito, gente, trânsito hoje não tanto mais, que a gente está em quarentena, está todo mundo trabalhando home office, isso é ótimo. Todo mundo não, muita gente, né? Mas o trânsito diminuiu um pouquinho. Mas o trânsito pesado, pegar todo dia trânsito, isso é estressante. Ah, mas eu não tenho como eliminar isso da minha vida. Mas você tem como gerenciar. Tem coisas que a gente consegue eliminar. Eliminar uma raiva de dentro de você, depende de você, tem como eliminar. Mas um trânsito não. Mas você pode saber gerenciar isso. Como você vai gerenciar isso? Problemas financeiros, problemas de dívida, financeiro, sem saber como é que vai ser seu futuro, o que você vai investir. Então, gente, isso também ele causa estresse. Como que eu posso resolver esse problema financeiro? Como que eu posso ir de encontro a ele? Fingir que não existe não faz bem, mas ir de encontro, pedir ajuda, consultoria, quem entende do assunto que possa me ajudar, é esse um caminho. Dificuldade de lidar com as doenças e perdas, onde a pessoa ela já não tem mais gerenciamento das suas emoções. E quando as nossas emoções são afetadas, consequentemente, a gente perde a saúde mental. Então, a melhor forma de prevenir o estresse é atacando ele e indo contra ele. Vamos atacar o estresse? Peça ajuda no trabalho e em casa. Fale que você está se sentindo estressado, que você não está bem. Você faça uma autorreflexão. Se você estiver enquadrado nisso, peça ajuda. Comece hoje uma técnica de relaxamento, vivendo igual a técnica que você indica. Tem meditação, tem relaxamento, tem ouvir uma música lenta, tem apagar a luz do seu quarto e ficar quietinho, trancado, tem tomar um café, tem tocar uma bateria. O que você gosta? O que você faz que te acalma, que te deixa em paz? É isso. Autoconhecimento. Isso aqui é fundamental, você se conhecer, conhecer suas limitações, conhecer até onde você consegue ir, os seus limites. Alguns limites é para você conhecer, para você romper. Outros limites é para saber, não, eu não posso passar daqui, porque senão eu ainda não me sinto preparado para viver determinadas coisas. Concentração. Quando a gente trabalha o foco, existem hoje as técnicas de mindfulness. Não sei se vocês já ouviram falar, mas lá no canal do YouTube, da Raipaz, tem um canal também do Instagram. Nós temos várias técnicas lá, falando sobre essas técnicas de mindfulness para ansiedade, técnica de mindfulness para concentração, técnica de mindfulness para estresse. São técnicas simples que a gente consegue fazer em casa e que funcionam. Trabalhar a sua concentração. Atitude mental positiva, pensar de forma positiva, e você ter a sua fé canalizada em algo superior. Porque se a gente não tem isso canalizado, isso linkado a algo superior, a gente se sente autossuficiente, a gente não é. E isso também dá um certo alívio quando a gente canaliza. Tem estudos que apontam, que já falaram, que com as pessoas que têm a sua fé ativada, até a questão de autocura, até a questão de cura, de milagres acontecer por conta disso. Nossa, fui cravada. Gente, é um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigada mesmo. A Raipaz tem um site, e o site também. O site não tem mais informação que seria para a empresa, mas para você, para ajudar você, tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso Instagram também, que tem várias dicas que a gente usa, que a gente faz no trabalho, que a gente tem esse tempo já de expertise e que você pode hoje fazer na sua casa, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência, que você possa ser um replicador, que você possa ter realmente, de fato, essa qualidade de vida, essa sensação de alegria e satisfação, porque felicidade é um sentimento que você tem quando você está caminhando ao seu potencial. E a gente, tendo qualidade de vida, a gente está vivendo o nosso potencial. Então, que a gente possa ir de encontro a esse potencial da nossa vida, tá bom? E que você seja também generoso, replicador, compartilhar essas informações com outras pessoas para que a gente possa fazer essa grande corrente do bem. Certo? Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua audiência, um grande abraço. Tchau.